Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE, emissora pública de TV e simultaneamente pela internet pelo www.tve.com.br. No programa de hoje, a gente conversa sobre a Semana Estadual do Livro desse ano, que está com inscrições abertas para propostas de atividades. Ainda falando sobre livros e literatura, nós temos a presença da autora Liniane Brum, que está lançando O Caranguejo e Outras Histórias de Amor, Sedução e Morte. E ainda temos duas dicas para quem gosta de jazz. A primeira delas é a atividade que acontece amanhã no Instituto Ling, a partir das 7h30 da noite, onde o jornalista e pesquisador Paulo Moreira e o músico Jorginho do trompete apresentam a obra do trompetista Dizzy Gillespie. Bom, na realidade, apresentam a obra, falam um pouco da vida também, uma atividade que tu já fazia sozinho, agora dá uma incrementada, é isso, Paulinho Moreira? Tudo bem, Domício, obrigado pelo convite, é exatamente isso. Eu já vinha realizando nos últimos 3 anos lá no Instituto Ling essas audições comentadas. Se escolhia um objeto, né, um músico, e eu contava a história desse músico através da obra e de particularidades da vida dessa pessoa. Só que agora, esse ano, a gente resolveu agregar o que se convencionou brincar de um plus a mais, né? Que seria essa canja musical depois da minha palestra. Amanhã a gente estreia esse novo formato, que vai até o final do ano. Vão ser 4 encontros no primeiro semestre e 4 encontros no segundo semestre. A gente começa amanhã com o Dizzy Gillespie, que é um dos maiores trompetistas do jazz. Eu vou contar a história do Dizzy e mostrar músicas e clássicos da sua obra, e no final da palestra, o Jorginho do trompete vai fazer a capela, o que é bacana, né? Vai ser só trompete, ele vai tocar algumas músicas do repertório do Dizzy Gillespie. Então vai ser bem interessante esse novo formato, né? A partir daí, todos os meses, a gente escolhe um músico e um instrumentista de Porto Alegre vai lá interpretar o repertório desse músico que vai ser o objeto da minha palestra. Pois é, uma oportunidade mais do que única de ter essas duas coisas trabalhando juntas. Porque a obra, de uma certa forma, apesar de ter o filtro da tua pesquisa, de selecionar realmente o que é importante, o que é interessante e o que é que dá para destacar dentro da obra, é sempre mais fácil de tu buscar, ainda mais com a internet. Mas tu conseguir conciliar isso, além de tu ter esse destaque, essa pincelada desse teu filtro, ainda tu ter um músico importante da nossa cena local, trazendo uma interpretação sobre a obra do músico, esse que tem questão é muito significativo, né, Paulinho? É um olhar de Porto Alegre, de um músico de Porto Alegre sobre a obra do objeto dessa palestra que eu vou fazer. Então, todos os meses vai ter um músico que a sua obra vai ser analisada, e nós vamos ter um instrumentista aqui de Porto Alegre lançando o seu olhar sobre essa obra. Bom, vamos aproveitar e passar um pouco desse primeiro semestre, quais são os próximos convidados, quais são os próximos temas e os próximos convidados aí, Paulinho. Eu trouxe a minha cola aqui, né, para não me esquecer as datas. Amanhã, então, 7h30 da noite, Dizzy Gillespie com Jorginho de trompete. No dia 10 de maio, nós vamos ter o pianista Bill Evans, vai ser o objeto da palestra, e nós vamos ter a participação do nosso Bill Evans aqui de Porto Alegre, o Michel Dorfman, que é um grande fã do Bill Evans e tem um toque muito parecido com o do Bill. Depois, no dia 7 de junho, a gente vai falar sobre o guitarrista Pat Metheny, e quem vai tocar vai ser o guitarrista Antônio Flores, que é um daqueles músicos de jazz aqui de Porto Alegre que
é filho de um nativista e que seguiu um caminho diferente. O Antônio Flores é filho do Dorotheu Fagundes, né? Assim como o Kiko Freitas é filho do Telmo de Lima Freitas. E para fechar, no dia 26 de julho, John Coltrane, e quem vai tocar vai ser essa figura maravilhosa, jovem, atuante, vibrante do Ronaldo Pereira, que é o saxofonista tenor do Kula Jazz Quinteto. E quem já viu o Ronaldo tocar com aqueles dreadlocks, assim, estilo Domício, assim, e vendo o Ronaldo tocar, a gente não acredita que aquele guri toque tanto e tenha tanta musicalidade, assim, um menino tão jovem. Então, vamos fechar esse primeiro semestre com John Coltrane e o Ronaldo Pereira. Bom, informações para saber dessa programação também entra lá no site do Instituto Ling, acompanhe o Sessão Jazz, também fica sabendo sempre o que está acontecendo também e escuta todas essas pessoas citadas, esses artistas, tanto a produção local quanto a produção mundial do mundo do jazz, né? É isso aí. Sessão Jazz todos os dias das 8 às 10 da noite, de segunda a sexta. Segunda a sexta, aqui na FM Cultura 107.7. Lembrando, então, primeira edição desse ano das audições comentadas de jazz com Paulo Moreira e Jorginho do Trompete, amanhã, a partir das 7h30 no Instituto Ling, que fica lá na João Caetano 440. Obrigado, Paulinho, pela presença aí. Até a próxima aí. A gente vai para um intervalo ouvindo um pouco da música do Dizzy Gillespie e na volta tem o lançamento do livro O Caranguejo e Outras Histórias de Amor, Sedução e Morte, livro de contos da Liniane Brum, Semana Estadual do Livro 2018 e Clube do Jazz de Porto Alegre. Nós já voltamos. Estação Cultura de volta e hoje à noite no Quintal Bar Cultural, a escritora gaúcha Liniane Hag Brum, radicada em São Paulo, volta a Porto Alegre para o lançamento do livro de contos O Caranguejo e Outras Histórias de Amor, Sedução e Morte. São textos, fragmentos da vida íntima contemporânea. Seja bem-vinda, Liniane. Esses textos, fragmentos da vida íntima contemporânea diz, mas não diz muito, mas ao mesmo tempo diz alguma coisa, né? É difícil dizer exatamente o que tu tem aqui, mas são essas histórias, pequenas histórias de relacionamentos, de afetividade, por aí. Por aí. É assim, até é difícil explicar, né? Porque a gente fica tentando achar uma coerência, apesar de ser um livro de contos, que também pressupõe textos que sejam independentes. Mas quando eu pensei o livro, né? Ele veio para mim mediante um espanto meu, pessoal mesmo, íntimo, diante de algumas coisas que eu ouvia, narrativas de pessoas sobre relacionamentos principalmente casais, mães, filhas, pais e filhos, né?
e em todas as faixas etárias, em vários ambientes sociais. Era alguma coisa que me tocava muito, e que me tocou muito, ainda me toca durante muito tempo. Eu percebi que tinha um caldo aí. Então, até esse livro ele foi feito sob o fomento do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, né? Então ele teve um fomento, uma bolsa de criação. Quando você faz quando você submete um projeto, você tem que fazer o projeto, certo? E tentando responder a tua pergunta, né, o que une tudo isso, no projeto eu falava assim, que são fissuras emocionais, né? E aí depois, tentando popularizar mais, tentando me fazer entender, né, quando eu vou explicar o livro, eu pensei, bom, finalmente é que não existe amor sem dor, né? Então, eu estou focalizando aí desde histórias que são histórias amorosas, mas que também são histórias difíceis entre, por exemplo, mãe e filha, né? História que tem um pouco de violência, até física, eu diria, mas que também isso não subtrai o amor, né? Tem a história de uma viúva, por exemplo. Essa história fala muito para o Rio Grande do Sul, eu acho, porque é uma história ambientada no interior, né, do Rio Grande do Sul. Não está deliberado, não está descrito assim, mas você identifica. Então, de uma viúva 60, 70 anos, que de repente vem de uma sociedade conservadora e está lidando com os relacionamentos agora, né? Tentando se relacionar com homens novamente, enfim. É esse universo. Aí você tem situações íntimas mesmo, entre quatro paredes, casais. É esse universo, né, que eu tento trazer. E ao mesmo tempo, é um universo do cotidiano, mas às vezes é aquele cotidiano que na coisa do dia a dia, da nossa loucura de tantas facetas que todo mundo tem que atentar a todas, e trabalho, e vida acadêmica, e uma série de coisas, acaba não dando conta e tu acaba botando uma lupa em algumas coisinhas que às vezes podem ser menores, mas elas fazem grande sentido na vida da gente como um todo, isso, né? Eu acho lindo isso que você está falando, na verdade, traduz, assim. Lógico, quando a gente começa a escrever, você tem um ponto de partida, você não tem o ponto de chegada, né? Então, mas eu consigo enxergar muito do que eu fiz, digamos assim, do que está escrito hoje aí, pelas tuas palavras, né? Então, é isso, são essas situações ali que parece que não tem nada, mas tem quase um viés psicanalítico, só que não, também é muita pretensão, né? Mas olhar para esse lugar, né, do pequeno, assim. Também tem uma história que eu gosto muito, que é o primeiro conto, né, que chama Iniciantes, e que a história, quer dizer, ela culmina, na verdade, o que uma menina de 12 anos sente, por exemplo, no primeiro beijo, na primeira aproximação. Então, são coisas que a gente não fala e que, de alguma forma, eu achei que também, porque elas me tocam também, e porque eu as ouvi, né, e as vi, acho que elas podem tocar o leitor. Enfim, tem um caldo aí. Bom, e acho que tu também, a gente estava conversando aqui em off, que a leitura dos teus contos, para mim, me trouxe muitas imagens, assim, tu tem uma experiência de roteiro, tu tem uma experiência também de ter trabalhado na área de audiovisual e também ter trabalhado na área de imprensa, com jornal. Então, essas experiências também fazem com que tu olhe com mais cuidado para essas pequenas histórias também, né? Eu acho que acaba influenciando, né? A gente nunca sabe, assim, o que influenciou, mas eu acho que sim, acho que acaba tendo essa questão mais visual, né? Mais, como você mesmo estava falando, né? Mais decupado, né? A coisa já chega mais em cenas, né? Lógico, também um livro de contos, assim, dessa natureza, um segundo livro, né, também no meu caso, ainda é um livro experimental, no sentido da linguagem, né? Então, eu me permiti também, acho que é esse lugar também que o escritor ocupa de ir experimentando, né? Então, também tem isso, né? E acho que essa leitura de uma escrita visual me fala ao coração. Excelente. Então, hoje, o lançamento do livro O Caranguejo e Outras Histórias de Amor, Sedução e Morte, da Liliane Hag Brum, a partir das 18h30, 6h30, no Quital Bar e Cultura, que fica ali na Luiz Afonso 549. Parabéns pelo livro. Estou gostando bastante, assim, quero chegar até o fim. Muito certo? Obrigada pelo espaço. E até a Prazer próxima. estar aqui. Bom, agora a gente vai para a nossa segunda dica para quem gosta de jazz. Um show comemorativo aos 36 anos de existência
Do Clube de Jazz de Porto Alegre, o Take Five, que também é um espaço de encontro dos amantes do jazz de Ivone Pacheco e também aos 60 anos da Bossa Nova. O encontro do Clube do Jazz e do Clube da MPB ocorre amanhã, quinta-feira, a partir das 8 da noite, no Café Fonfon. Participam desse grande encontro a própria Ivone Pacheco e seus convidados Adelanir Neto, Wendy Serrano e Maurício Oliveira e a banda do Clube da MPB, composta por Maíra Bongarten, Orestes Dornelles, Darlan Luz e Roberto Bisotto. Ótimo, né? E até a próxima segunda-feira é possível inscrever propostas para atividades durante a Semana Estadual do Livro desse ano. Pode ser inscritas pessoas também, propostas das bibliotecas e escolas públicas estaduais. Também podem aderir ao evento escolas de outras redes de ensino, bibliotecas em geral, empresas, autores e quaisquer outros interessados. Conosco a Sônia Zanqueta para nos dar mais detalhes sobre essa etapa de inscrições da Semana Estadual do Livro e do incentivo à leitura. Seja bem-vindo à Estação Cultura mais uma vez. Sônia. Olha, muito obrigada pelo convite. É sempre uma delícia estar aqui e vai ser muito triste o dia que a gente já não possa estar aqui, né? Espero que não ocorra, que ocorra algo no meio do caminho. Bom, a Semana do Livro era feita anteriormente pela Câmara do Livro, era realizada pela Câmara do Livro, que desafiava parceiros de todo o estado a que realizassem no período de 18 a 24 de abril para marcar a passagem do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, que é o dia 23, alguma atividade que colocasse o livro, a leitura, a literatura em destaque. E em 2014 nós conseguimos que esse evento fosse instituído por lei, né? E com o que as escolas estaduais passaram a ser motivadas, né, a realizar algo, as bibliotecas estaduais, e então temos a parceria agora do Governo do Estado, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, mas a Câmara do Livro, por seu lado, convida todas as empresas associadas, editoras, distribuidoras, livrarias, artistas, autores e quem mais queira, né, a que realize algo neste período para que falemos, para que a literatura e o livro estejam na pauta do dia. Neste momento estamos recebendo as inscrições, já temos mais de 20 municípios, alguns com uma presença bastante grande, e já passamos dos 70 parceiros. Esperamos chegar a muito mais, porque as inscrições estão abertas até o dia 15, né? E podem ser feitas pelo e-mail agenda@camaradolivro.com.br. Basta contar quem é o parceiro, o que pretende fazer, onde, em que horário, para que público, e nos mandar o seu contato. Essa programação, como sempre, será divulgada pela mídia, pelo site da Câmara do Livro, pelo Governo do Estado, para que os eventos tenham bastante público, né? Bom, a ideia dessas pessoas que pensam nessas atividades, ela já tem que ver com uma ideia de local pensado, Sim, como é que... sim. Cada parceiro decide, fica a critério de cada parceiro, onde será feita a atividade, para que público, com que formato. Então, todas as responsabilidades estão deles, nós divulgamos, né, a programação. Mas hoje, por exemplo, eu falei com o SESI vai ter atividades em todas as suas unidades. Aqui em Porto Alegre eles vão ter um grande sarau poético na Fiergs, para o pessoal da Fiergs, vão distribuir poesia na estação Mercado do Transurb, na rodoviária, na estação Parobelli, dos ônibus na frente do mercado. Então, todas as unidades do SES no interior estão aderindo. A Biblioteca Pública do Estado vai ter uma grande programação. A Secretaria de Educação vai ter um seminário muito interessante que realiza todos os anos. Então, é interessantíssimo, né? Todo mundo junto. Bom, então espaços como espaços de sarau, espaços de recital, que possam pensar numa proposta... A rua também é lugar do livro, né? Então é interessante de pensar, tenho um espaço onde eu faço um sarau, vou propor uma proposta de atividade que vai englobar esse espaço aqui e mando... Nada mais do que isso.
Essa é a mais do que grande... isso. E aí os meios de comunicação do interior entram em contato com a gente. Ah, quem é que está fazendo algo em Panambi? Quem é que está fazendo algo em Caxias? E a gente faz esse meio de campo para que esses parceiros também tenham divulgação, né? Bom, a ideia, então, é pensar atividades que promovam o livro e a leitura, né? É isso. Então, e participar como um todo, entrar nessa Nas grande mais rede. variadas formas, né? Tem varal de poesia, saraus, lançamento de livros. Cada parceiro define o que deseja fazer. Bom, aí é uma questão de criatividade e também de até espaços que já estão fora dessa rede, que talvez nunca tenham pensado, aproveitar esse momento e trabalhar em rede também, né? Em Cachoeirinha, onde eu moro, teremos várias atividades e uma delas vai ser um encontro num galpão de CTG com o Demetrio Xavier, declamando a Ataopa e o punk, junto com um acordeonista argentino maravilhoso que vive lá, que é o Alejandro Bilitz. Então vai ser uma noite encantadora, com sorteios de livros, com muitas atividades. Então dá para fazer muita coisa e tem que ser estimulante, né? A leitura tem que nos fazer vibrar, né? Então é um momento de pôr a leitura na pauta, né? Bom, e essas inscrições vão até o dia 15 e tu podia repetir o e-mail para nós, por favor? agenda@câmaradolivro.com.br. Excelente, obrigado, Sônia. A gente Eu que volta a agradeço. falar durante a programação da semana, certo? Ok, muito obrigada. Bom, a gente encerra o Estação Cultura com mais uma dica musical. Nessa quinta-feira acontece o projeto Super Quinta no Oculto Bar, com shows da banda Murilo Sá e grande elenco, assim como do projeto Pássaro Vadio. A gente encerra o Estação com o clipe da música De Volta à Rua do Murilo Sá e a gente volta amanhã ao vivo às 2 da tarde. Tchau, tchau.